Boa tarde e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da CVC Corp para comentar os resultados do terceiro trimestre do ano de 2021. Estão presentes conosco hoje o senhor Leonel Andrade, diretor-presidente, e o senhor Marcelo Copel, diretor financeiro e de relações com investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes apenas ouvirão a teleconferência durante a apresentação da CVC Corp. Após a apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. As instruções quanto ao funcionamento dessa etapa serão dadas oportunamente. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast, e pode ser acessado no endereço www.cvc.com.br/ri. Via webcast, os senhores poderão controlar a seleção de slides e também poderão fazer o download do arquivo. O replay deste evento será disponibilizado logo após o seu encerramento. Antes de prosseguir, frisamos que as declarações feitas durante esse evento acerca das perspectivas para negócios da CVC Corp, bem como projeções e metas operacionais e financeiras, não são garantias do desempenho futuro da companhia, tendo em vista que se baseiam nas atuais expectativas da administração. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, setoriais e operacionais podem afetar os resultados futuros da CVC Corp. E por isso, a companhia pode, no futuro, apresentar resultados que diferem materialmente do indicado nesta apresentação. Em outras palavras, o atingimento de tais resultados é uma consequência do ambiente de riscos e incertezas no qual a CVC Corp está inserida. Ainda, os dados e as informações apresentadas na sequência são sobre a companhia e o cenário econômico relativos ao terceiro trimestre de 2021, com base em fatos, notícias e projeções disponíveis à CVC Corp. Concluído esse aviso legal, agora passo a palavra ao Sr. Leonel Andrade, diretor-presidente, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Leonel, pode prosseguir. Boa tarde a todos, muito obrigado por estarem aqui. É um prazer estar com vocês. Para destacar o desempenho da companhia no terceiro trimestre de 21 e estamos abertos a todas as perguntas. Quero também inicialmente dar as boas-vindas ao Marcelo Copel, como novo CFO da companhia, agora junto conosco. Eu tenho convicção de que o Copel vai fazer um brilhante trabalho na empresa, agora no primeiro call de resultados juntos. Eu agradeço a presença dele. Destacando, indo para a página 4 da apresentação, com os principais destaques do terceiro trimestre, eu acho que a principal mensagem aqui é o quanto a companhia é robusta, né? O quanto, na retomada agora de vendas, foi o primeiro trimestre que nós tivemos com vento a favor, desde o início da pandemia, na prática, desde que eu cheguei na companhia, e a gente mostrou claramente que a capacidade operacional da empresa é muito. Ficamos praticamente 2,5 milhões de pessoas e cada mês do trimestre foi um pouco melhor que o anterior, chegando quase, em algumas áreas, à normalidade, comparando com o período pré-pandemia. Senhoras e senhores, por favor, aguardem. Por favor, CVC, pode seguir com a linha backup?
Alô? Alô? Pode prosseguir. Só um minutinho que o Jamel vai retornar. Estava falando da robustez da companhia e quão preparado a gente está para a retomada, e a gente viu isso acontecer nesse trimestre, seja através das vendas, que aceleraram fortemente, e também nos embarques, onde a gente embarcou praticamente 2,5 milhões de passageiros. O trimestre tivemos uma evolução importante no take rate, a gente vai detalhar isso um pouco mais para frente, mas o take rate ele se beneficiou da aceleração dos embarques no B2C e também por conta de iniciativas que a gente teve de melhores negociações e uma aceleração no B2B também, que, como os senhores devem ter visto pelo nosso release, também teve um crescimento fortíssimo no trimestre. Por conta, combinado a situação de reservas, embarques e take rate, a gente viu a receita praticamente dobrando no trimestre, coisa que a gente não via há bastante tempo. A Argentina, cabe a gente destacar que continua com um ambiente ainda fechado para a parte internacional, mas o turismo doméstico vem muito aquecido por uma série de iniciativas, seja do próprio mercado, campanhas de marketing, seja por conta de um programa do governo que dá 50% de cashback para as viagens domésticas, o que tem incentivado muito o turismo local. Vale destacar que nesse trimestre a gente concluiu a aquisição da parcela remanescente que existia na Ola, o que nos deixa agora numa situação onde a gente controla 100% das empresas na Argentina e que deve nos possibilitar começar a fazer trabalhos de sinergia entre elas. Quando a gente fala de iniciativas estratégicas, e eu vou falar sobre isso um pouco mais para frente, no slide para frente, a gente concluiu o aumento de capital, que teve uma redução importante no nosso endividamento e ainda disponibilizou caixa para a gente continuar crescendo. O plano estratégico, a gente continua focado na integração das operações de B2B e das marcas do B2B, e lançamos, no mês de outubro, a nova loja da CVC, aqui no shopping, na Avenida Paulista. Vale a pena, inclusive, visitá-la. Tivemos o episódio do ataque cibernético, que ocorreu no dia 2 de outubro, e seguindo os nossos protocolos e com um trabalho muito intenso nosso e de consultores especializados, a gente restabeleceu a nossa operação no dia 14 de outubro. Quando a gente olha a parte de negócios, olhando primeiro o B2C, essa aceleração toda que a gente viu nos embarques nos fez ter um salto de 230% na nossa receita. Isso vem do embarque doméstico, que está praticamente nos níveis de 2019, e o internacional, que ele ainda está começando. Ele vem começando, as vendas vêm retomando, e evidentemente, no caso do B2C, os embarques, mas a gente tem uma expectativa boa de que isso possa estar nos trazendo bons frutos. Com relação à omnicanalidade, a gente vem avançando na agenda de estar trabalhando para que os nossos clientes possam estar começando a fazer uma reserva, seja no mundo online e terminar ela no mundo físico, seja começar lá no mundo físico e terminar no mundo online. E essa agenda é uma agenda de transformação e que está seguindo. E ligado ao lançamento do novo modelo de loja, a gente está falando da transformação da rede de lojas, que vai estar acontecendo ao longo dos próximos trimestres. Tá? Quando a gente olha o B2B, a gente vê um crescimento muito forte também aqui, cerca de 95% em reservas confirmadas. A gente atendeu cerca de 7 mil agências por mês, o que é um número super representativo. A gente viu
uma oportunidade de estar atendendo mais agências nesse período, e dado que nós temos uma posição relevante no mercado, isso acabou nos beneficiando. Estamos trabalhando na unificação das marcas e operações do B2B, e isso deve acontecer também ao longo dos próximos trimestres. Quando a gente fala de clientes contatáveis, na parte de baixo do slide, já temos 24 milhões de clientes contatáveis na nossa base, que vão estar sendo abordados com ofertas muito mais assertivas, dado o perfil deles. A gente fala de recomendações, né? E aqui a gente teve a capacidade, fizemos, na verdade, recomendações para mais de 8 milhões de clientes. Então, essa é a conversa que nos possibilita, uma vez tendo essa base de contatáveis e um bom CRM, a gente consegue estar sendo mais assertivo naquilo que a gente oferece para os nossos clientes. E, por último, a precificação dinâmica, que vem tendo seu papel aqui, e a gente começou a fazer isso na rede hoteleira. Quando a gente fala de iniciativas estratégicas, na parte de sustentabilidade, a gente está trabalhando muito a parte de cultura dentro da própria empresa, tá certo? Seja em várias trilhas, e estamos criando também um padrão de sustentabilidade, onde a gente quer ter isso parte do nosso DNA. Isso começa, inclusive, na parte da loja nova, e eu vou deixar aqui, o Leonel está de volta aqui, eu vou deixar o Leonel retomando aqui nesse ponto. Eu agradeço, acho que estão todos me ouvindo, peço desculpas por uma queda de link. Quando a gente fala aqui de sustentabilidade, destacar que nós temos hoje, somos parte do Pacto Global da ONU, e iniciamos um programa através da primeira loja nova de apoio a refugiados, e temos hoje já uma funcionária refugiada da Venezuela que nós colocamos na nossa loja, e a ideia é que a gente continue apoiando este público, inclusive nos permite ter uma loja multilíngua e que nos apoia muito também no receptivo de clientes estrangeiros. Olhando tecnologia, e aqui, obviamente, as transformações são enormes, mas os frutos virão fortemente a partir do ano que vem. Mais tarde eu falo um pouco sobre isso. A gente continua evoluindo, principalmente em toda a infraestrutura, para criar um front office único, tanto para a pessoa física como para a jurídica, o que vai começar a acontecer a partir dos próximos trimestres. Até o terceiro trimestre do ano que vem, a gente deve ter transformado, tanto para as nossas lojas como para as lojas do B2B, todo o front office, e também estamos trabalhando fortemente em novos produtos e iniciativas, conforme já divulgado anteriormente. A VHC, que é uma iniciativa muito em linha com a modernidade em relação à tendência de mercado, continua crescendo, agora já está com um time 100% montado, e agora inicia um processo rápido de expansão das suas lojas, do seu portfólio. Seguindo na próxima página, a página 7, a nova loja, conforme divulgado anteriormente, foi inaugurada, o novo modelo de loja. Eu acho que essa loja tem dois grandes diferenciais fundamentais. O primeiro é que ela é 100% inserida no mundo digital, ela não tem papel, e tanto os serviços para os clientes como as transações são 100% digitalizadas e com conteúdo digital e vitrine eletrônica. Isso nos permitirá um incentivo muito mais forte a fazer negócios, porque se eu fechar hoje, nesse momento, algum novo pacote, algum novo produto, automaticamente minhas lojas passam a ter isso exposto na vitrine. E o rollout das lojas começa agora. Nós vamos encerrar o ano com cerca de 15, conforme prometido, e a ideia é terminar todo o rollout das 1.200 lojas atuais em 24 meses. Vale dizer que, além da questão digital, a loja é 100% voltada para a sustentabilidade, ela é 100% conectada com o que há de mais novo do ponto de vista do ESG. Passando para a página seguinte, a gente acaba de continua sendo bastante bem reconhecido como a marca líder de mercado de viagens no Brasil. Recebemos a premiação pelo 11º ano consecutivo do Top of Mind, do Datafolha, e também fomos premiados pela Marcas Mais do Estadão, não só como a marca mais conhecida do setor de viagens do Brasil, mas aqui também como uma empresa modelo e a mais conhecida como franquias. Isso é muito positivo,
porque nesse momento a gente começa a ter interesse de novos franqueados na companhia para que a gente consiga repor a nossa rede. Vale lembrar que antes da pandemia nós tínhamos quase 1.400 lojas e hoje estamos com pouco abaixo, com quase 1.200. Nós perdemos cerca de 200 lojas durante a pandemia. Isso é uma das prioridades dos próximos 2 anos, que a gente consiga ter de volta a mesma rede, mas aí, no caso, já 100% conectada no mundo digital, no processo de omnicanalidade. Na página 9, destaca o quanto a gente teve um trimestre positivo em termos de recuperação de volumes, tanto no internacional, ainda não tão forte, mas quanto no nacional, muito forte, terminando o trimestre praticamente muito pouco abaixo do nível pré-pandemia, e no internacional, de lá para cá, aqui é o número que está até setembro, mas se considerar outubro e novembro, a gente deu outros grandes saltos, porque os mercados voltaram a abrir, agora com Estados Unidos, Argentina, Portugal e outros, praticamente voltando a aceitar as viagens, e com isso os números de vendas são muito crescentes. De fato, isso mostra a robustez do negócio e quanto a CVC Corp está inteira. Eu acho que a gente teve um mérito muito grande durante a pandemia de conseguir manter 100% da empresa operacional, e agora, na retomada, isso se mostra uma grande vantagem competitiva. Eu vou devolver para o Coppel, que vai dissertar um pouco sobre os resultados, números, e no final eu volto com vocês. Muito obrigado. Obrigado, Leonel. Bom, falando no slide 11, conforme a gente mencionado anteriormente, o trimestre foi beneficiado pela retomada no setor, com forte crescimento tanto em reservas como nos embarques, por conta do final da segunda onda e férias de julho que foram bem fortes, com maior confiança para viagens. Tivemos um avanço rápido na vacinação no trimestre e esses impactos foram observados tanto no B2B como no B2C. Quando a gente olha o take rate do trimestre, ele se beneficiou de uma menor participação de embarques relativos a vendas feitas antes da pandemia. Nesse trimestre, só 25% dos embarques foram de vendas pré-pandemia, versus 40% no segundo trimestre. E essas vendas pré-pandemia eram vendas que tinham margem pior. Nós tivemos uma maior participação no B2B, com um maior componente de aéreo no trimestre, e o líquido disso daqui fez com que o nosso take rate melhorasse 0,6 pontos percentuais. Quando a gente olha ticket médio, também tivemos uma evolução positiva, influenciado pela recuperação do mercado local e também com algum efeito da entrada do internacional, que ainda não estava numa velocidade tão grande como o doméstico, mas vai produzir bons frutos para a gente. O ticket médio ele subiu subiu de R$ 915 para R$ 1.057, e a gente espera que isso seja uma evolução que a gente pode estar observando daqui para frente. A Argentina teve uma contribuição importante com aceleração de vendas, porém com um take rate um pouco menor, dada a maior concentração da parte doméstica, que foi alavancada pelos incentivos do governo e das promoções locais. Passando agora para a parte de gestão financeira, vale destacar que a gente concluiu o segundo aumento de capital, que nos trouxe 454 milhões de reais de caixa adicional, sendo que aproximadamente 200 milhões a gente usou para amortização de parte da nossa dívida e o restante está disponível para capital de giro, para suportar esse crescimento. O crescimento de vendas de 1,1 bi trimestre a trimestre nos ajudou no top line e tem impacto no caixa em função da dinâmica de pagamentos e recebimentos, mas isso nada que não estivesse previsto. Estamos trabalhando para aumentar as alternativas de meios de pagamento para nossos clientes, porém com ênfase nas modalidades com juros, pois com isso a gente consegue crescer as vendas no B2C com menor necessidade de capital de giro e sem correr o risco de crédito. Essa é uma iniciativa que a gente começou agora, já no mês de novembro, faz parte das nossas promoções da Black Friday e a gente está acompanhando isso muito de perto. A ideia aqui, na verdade, é dar mais uma alternativa de pagamento para os nossos
clientes, dando acesso a ele a produtos de maior valor, de ticket médio maior, e que ele tem condições de acessá-los através de um parcelamento, seja ele acima de 12 vezes, podendo chegar até 24 vezes. Então, a ideia é de agregar novas modalidades que possam aumentar o acesso aos nossos produtos e serviços. A gente está trabalhando num segundo rating corporativo, a gente já tem um rating, estamos trabalhando num segundo rating corporativo, e isso está conectado à nossa visão de estarmos no começo, eventualmente no começo do ano, olhando o perfil da nossa dívida e alongando ela. Então, esse trabalho todo tem por objetivo a gente estar fazendo isso entre agora e o final do primeiro trimestre do ano que vem. Quando a gente fala de fontes de financiamento, eu já comentei o aumento de capital, e vale destacar que a gente está com a menor dívida bruta e dívida líquida dos últimos 4 trimestres. Falamos de ratings também, tá certo? E por conta disso tudo, a gente espera estar bem posicionado para continuar crescendo e estar olhando isso junto, essas oportunidades que a gente tem de crescimento de vendas, novas iniciativas nossas como loyalty, financiamento, crescimento da parte de Omnichannel e VHC, está olhando essas oportunidades junto com o mercado. Quando a gente olha Brasil, o destaque aqui, sem dúvida, foi a receita líquida, que foi 127% maior, e a gente fala aqui de embarques 90% maiores, a gente falou do turismo doméstico e o início da reabertura internacional, tá? E vale destacar que isso aconteceu no B2C e até mais fortemente no B2B. Então, essas duas coisas, esses dois fatores, realmente vieram na mesma direção e nos possibilitaram ter esse impulso na receita. As despesas cresceram 2,5%, sendo que a parte variável teve um aumento de aproximadamente 60%. Isso está diretamente ligado ao crescimento expressivo que a gente teve tanto nas vendas como nos embarques. Então, pode-se dizer que a despesa fixa, vamos dizer assim, ela teve um comportamento muito bom no trimestre. Esse conjunto de fatores, quando a gente coloca eles todos juntos, faz com que o EBITDA ajustado tivesse uma progressão importante no trimestre, saindo de menos 132 milhões no segundo trimestre para algo próximo a 24 milhões negativo nesse trimestre. Já mencionamos quão positiva a aceleração de vendas e embarques foram para a receita, assim como o ticket médio. E isso também começa a se beneficiar pela dinâmica de preço do mercado local e também do componente internacional. Aqui vale fazer alguns comentários na evolução do take rate olhando o B2C, que beneficiou de maior participação nos embarques das vendas pós-pandemia, já havia comentado isso antes, e também melhores margens que a gente tem em produtos exclusivos como fretamentos. Eles ainda têm espaço para continuar crescendo, mas nesse trimestre eles já foram alguma coisa como 5% do nosso volume de vendas no B2C. Além disso, aquele impacto que a gente teve com perdas devido a cancelamentos e remarcações no segundo trimestre, ele não se repetiu nesse trimestre. Portanto, tivemos, por conta disso, uma melhora no take rate, dado a não repetição desse impacto no trimestre. O B2B teve alto crescimento no trimestre, só que no take rate, a gente teve um take rate mais rico do mix aéreo, que tem um take rate menor e acabou diluindo o take rate, mas o crescimento foi muito robusto e fica uma oportunidade para nós de estar crescendo não só no aéreo, mas também no terrestre. Quando pensamos em progressão dos resultados, a gente vê uma clara evolução ao longo dos últimos trimestres e meses, tal como o Leonel mencionou, e para outubro, que foi um mês especificamente afetado pelo ataque, os números acabam sendo distorcidos pela parada momentânea que a gente teve, mas a gente vem trabalhando fortemente em novembro e dezembro para estar retomando os volumes. Por fim, vou fazer um rápido comentário aqui sobre a Argentina, onde os principais pontos que aceleraram bookings estão ligados às promoções feitas no mercado e o incentivo do governo. Isso trouxe um volume bem mais forte, mas com um take rate mais baixo, porque ele é predominantemente mercado doméstico.
Então, essa dinâmica foi uma dinâmica que gerou bastante volume, mas houve uma diluição no take rate. À medida que o componente internacional volte para o mercado argentino, a gente tem a oportunidade de estar vendo esse take rate, o mix desse take rate mudar e o take rate ter impacto para cima. Com isso, eu concluo os meus comentários aqui sobre os slides e devolvo para o Leonel para ele estar concluindo a nossa apresentação. Bom, antes de abrir para perguntas, obrigado, Marcelo. Antes de abrir para perguntas, eu acho que vale só alguns comentários no slide número 20, falando de plano de voo, mas na prática, eu acho que agora, depois desse período de 1 ano e meio, a gente começa a ter ventos favoráveis. A vacinação, de fato, tanto no Brasil como na Argentina, é uma realidade. As viagens estão muito fortes, a procura e a compra de viagens muito fortes. Como eu sempre gosto de falar, vai faltar avião e hotel na virada do ano, e isso tudo nos ajuda, considerando que nós temos hoje capacidade operacional plena. As companhias aéreas estão remontando fortemente suas malhas e, portanto, a alta temporada tende a nos ajudar bastante. Claro que tivemos um incidente cibernético que afetou 15 dias do nosso negócio, mas isso é pontual. A gente vai dissertar bastante sobre isso, com certeza, no próximo apresentação de resultados. Mas hoje a companhia está rodando com muita força em todos os negócios. E eu estava falando, eu acho que na hora que caiu o link, só para finalizar, na Argentina, efetivamente, pela primeira vez, nós temos uma gestão única e ontem nós efetivamos a Cecília Gorgo como nossa CEO, nossa diretora-geral para o negócio da Argentina. A Cecília veio da OLA, já era a diretora-geral da OLA e agora exercendo, se reportando diretamente a mim, fazendo parte do comitê executivo da empresa. Pela primeira vez temos uma gestão unificada na Argentina, com alguém local e que, portanto, e assumindo os 3 negócios juntos, também uma posição de liderança de destaque muito grande lá. Portanto, as 3 unidades de negócio, o B2B no Brasil, o B2C no Brasil e a Argentina, estão agora com sua gestão muito efetiva, muito forte, e todos os negócios com alta capacidade de competir e de progredir e aproveitar os melhores ventos favoráveis. Antes de abrir para perguntas, eu quero deixar claro que quando a gente olha a empresa nos próximos 12 meses, ou seja, para o ano de 2022, nós do management temos 3 grandes prioridades. A gestão de caixa, o Coppel falou, nós já temos iniciativas andando e vamos ter cada vez mais foco nisso, só que agora de uma forma muito positiva. Desde que eu cheguei na empresa, óbvio, até meados desse ano, o foco total em caixa para que a gente conseguisse renegociar, pagar as dívidas e ter sobrevivência. Agora, o foco total no caixa é uma forma inteligente de fazer negócios e de não parar a companhia. Eu tenho convicção de que a gente vai continuar crescendo e vendendo e que vamos ter boa gestão de caixa para isso. A segunda prioridade é eficiência operacional. Aqui eu acho que a gente vai ter, ao longo do ano que vem, vai começar a colher frutos. A companhia ainda não é eficiente. E isso está na nossa prioridade número 1, agora com as integrações de tecnologia, de sistemas e operacionais, revisão completa de processos, unificação das empresas, unificação dos negócios. Tenho convicção de que a gente vai apresentar até o final do ano que vem, ou seja, numa evolução constante, mas nós vamos terminar o ano que vem, quando a gente estiver fazendo esse call de resultados daqui a um ano, seguramente, com uma companhia que vai mostrar números de eficiência muito satisfatórios. E o terceiro, óbvio, a terceira prioridade é negócios, porque agora o mundo voltou. Para isso, eu acho que a gente deu grandes saltos, primeiro num time fantástico, depois produtos cada vez mais exclusivos e presente em todos os negócios, nossa distribuição intacta e, principalmente, muito foco na gestão do relacionamento com o consumidor final, nosso CRM. Nós já passamos de 25 milhões de clientes contactáveis, nossa precificação dinâmica agora cada vez mais robusta, agora já em hotéis também. Portanto, a nossa capacidade de fazer negócios cresceu bastante, tanto do ponto de vista absoluto como relativo. Tenho convicção de que isso vai nos favorecer muito
ao longo de 2022. Portanto, caixa, eficiência operacional e negócios são as 3 grandes prioridades nossa para o próximo ano. Eu abro para perguntas, fiquem 100% à vontade. Muito obrigado até aqui. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite *1. Para retirar a sua pergunta da lista, digite *2. Nossa primeira pergunta vem de Joseph Giordano, JP Morgan. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Leonel. Boa tarde, Coppel. Obrigado por pegarem minha pergunta. Na verdade, são 3 aqui. Acho que a primeira, olhando um pouquinho para os próximos trimestres, né, a gente vê um represamento de booking ou de embarque um pouco diferente nesse terceiro tri. Então, eu queria pegar a cabeça de vocês. Quando a gente olha principalmente para primeiro tri, parece que a gente pode ter algum tri mais próximo de recorde aí, principalmente quando a gente olha para a dinâmica de destino, né? De acordo com o que vocês comentaram, a gente está olhando ainda muito para doméstico. Então, eu queria pegar de vocês como é que vocês estão vendo o cenário de take rate para esse começo de ano, principalmente no lado de B2C. Né? E até foi um pouco surpreendente quando a gente olha para o B2B, a gente vê uma retomada até que rápida, né? Olhando para o volume de bookings, né? Não necessariamente volume de passageiro. Então, eu queria entender se a gente deveria continuar vendo o B2B performando da mesma maneira em bookings, mesmo que com take rate um pouquinho abaixo da média. E aí, olhando um pouquinho para a estrutura corporativa, a gente tem uma disciplina de despesa bastante grande. Eu queria pegar do Coppel como é que vocês enxergam essa estrutura, né, em torno de 150 milhões de reais por tri, daqui a 1, 2 anos, né, porque eu entendo que ainda tem bastante integração a ser feita, principalmente do lado de back-office e Argentina. Obrigado. Joseph, muito obrigado pelas suas perguntas. Vamos falar de negócio aqui, depois eu passo para o Coppel. Do ponto de vista de negócio, infelizmente, com o ataque cibernético, outubro vai ser um mês bastante distorcido na leitura, né? Nós ficamos 12 dias completos sem operar, podemos falar aí em 15 dias com operação muito prejudicada. Para nossa grata surpresa, passado o ataque, nós restabelecemos a companhia, as vendas muito fortes, e, portanto, a gente não vai ter um trimestre de grande alegria por uma questão pontual, mas as vendas estão realmente fortes. Se a gente considerar 15 dias, a gente perdeu 1/6 do trimestre de negócios. Com relação a B2B e B2C, assim, olha, quando a gente olha para os 2 negócios, as performances são muito, muito satisfatórias. No B2C, o crescimento está menor por uma questão simples. O volume de vendas por loja continua muito bom. Só que como a gente perdeu algo como 15% das lojas, isso obviamente tem um peso hoje na retomada. Já no B2B é o contrário, a gente não para de ganhar. A gente acabou de fazer uma reestruturação do management muito positiva. A gente está muito animado com a nossa capacidade operacional, muita gente nova. E o que acontece é que, óbvio, a gente também tem alguma dificuldade. Como eu falei, nossa prioridade de gestão de caixa para vender, a gente foi capitalizado, portanto, a gente tem essa capacidade, mesmo com alguma dificuldade hoje. Um ponto de atenção, melhor do que dificuldade. Mas a gente está ganhando muito mercado no B2B e vai continuar. O nosso negócio do B2B é prioridade total, mesmo que aparentemente isso mude um pouco o mix do take rate. Esse é um negócio asset light e a gente vai continuar liderando o mercado cada vez com mais energia. As 2 unidades do Brasil muito forte e também agora a Argentina está com um comportamento muito diferente. Também abrindo mercado lá, as vendas estão fortes. O mês de novembro vai ser muito forte para nós. E eu acredito que isso veio para ficar. A gente vai ter finalmente vento a favor para a CVC, para a CVC Corp. Eu vou passar para o Coppel para falar um pouco sobre eficiência operacional. Obrigado, Leonel. Joseph, com relação à nossa visão sobre o custo operacional, a gente entende que a gente deveria ter o leverage positivo beneficiando do nosso tamanho já no ano que vem. Então, a gente entende que tem uma oportunidade de estar crescendo
o top line e fazendo um trabalho, seja de integração de funções que a gente tem, que hoje são separadas e algumas vezes até redundantes, seja no business de B2B ou até na estrutura corporativa. E isso deve nos ajudar a, primeiro, nos proteger do efeito inflacionário, não na parte de insumos, né, na parte de sourcing, porque isso aqui é do mercado, mas pelo menos na administração das nossas despesas corporativas, nossas despesas internas. Tá? Então, tem um trabalho aí para a gente fazer para estar nos protegendo dessa inflação que tá em alta. Essa é a nossa visão para o ano que vem. Perfeito, muito obrigado. Próxima pergunta vem de Eric Huang, Santander. Boa tarde, Leonel e Copa. Obrigado por pegar nossas perguntas. Acho que do nosso lado são duas, né? Uma primeira, se vocês pudessem passar um pouco mais de cor sobre a performance de bookings, né? Vocês mencionaram aí pela questão do ataque, mas acho que mais para entender como que tem sido a dinâmica nos diferentes segmentos, né? Então, internacional em específico, para entender como que essa retomada gerada pela reabertura dos destinos internacionais está sendo pressionada ou não pelo atual patamar de câmbio. E no doméstico, a gente entender um pouco como que o efeito de inflação e aumento de preço das passagens no geral tem afetado um pouco a retomada das viagens no doméstico. Essas duas perguntas aqui. Muito obrigado pelas perguntas. Olha só. Primeiro, tem um dado até um pouco difícil da gente entender: a inflação, aumento de ticket, câmbio, crédito talvez mais escasso, com taxa de juros crescente. Isso me preocupa, nos preocupa olhando médio prazo. No curto prazo é até difícil entender, porque a demanda reprimida é tão grande, né, que eu não sei te explicar claramente o quanto isso afeta ou não os negócios neste momento. Porque a procura é muito grande. Eu acho que nós vamos terminar o mercado como um todo, olhando o último trimestre agora, no turismo doméstico seguramente em níveis pré-pandemia, e no turismo internacional talvez chegando em algo como 100% pré-pandemia. O turismo abrindo, sim, mas também não significa que tenha capacidade plena. O ticket subindo muito, porque vai faltar, né? Está começando a ficar muito difícil você achar passagem aérea para o exterior. As companhias internacionais estão remontando rotas, frota e rotas. Então, ainda neste momento, neste trimestre, em dezembro, por exemplo, não vão estar completamente remontados. Ontem, conversando com uma grande companhia internacional, eles falam que em fevereiro vão estar com a rota completamente montada, com a frota do Brasil completamente montada, assim como operavam antes da pandemia. O que nos sinaliza uma perspectiva muito boa para o ano que vem. Este ano, eu consideraria algo como 100% no doméstico e 70% no internacional. Acho que são números já bastante consistentes. E no ano que vem a gente deve ter também um vento a favor, com a retomada muito forte do turismo de eventos corporativos, né? Feiras, exposições. Esse fim de semana teve o Grande Prêmio de São Paulo. Os hotéis de São Paulo estavam muito satisfeitos, com alta ocupação, e isso vai se tornar uma rotina daqui para frente. Os grandes eventos, feiras, convenções de empresas, isso tudo vai ajudar bastante no ano que vem. São coisas que demandam. Eu acho que a vida, quando a gente chegar lá meados do ano que vem, a vida está alinhada, talvez no mínimo igual ao do mesmo período pré-pandemia. No mínimo igual. Essa é a nossa visão. Tá ótimo, Leonel. Muito obrigado. Obrigado a você. Nossa próxima pergunta vem do webcast de Carlos, do Condor Insider. Com as melhoras operacionais e uma melhor visibilidade, vocês acreditam que ainda possa existir algum vestígio dos problemas contábeis do passado? Muito obrigado pela pergunta. Esse assunto ele já foi isolado. A gente tem uma companhia bastante controlada.
A gente fez um investimento muito grande em governança. Hoje, o padrão de governança da companhia é muito superior e muito alinhado com as melhores práticas globais, em todos os sentidos, né? No sentido contábil, no sentido administrativo, na cultura, no engajamento das pessoas, na maneira, inclusive, de tratar segurança de informações, e a gente já viu bastante fruto positivo sobre este assunto. Eu não vou dissertar aqui nem falar sobre os problemas contábeis do passado, mas tenho convicção de que hoje a gente tem uma companhia bastante bem controlada e bastante confiável e muito transparente em relação aos nossos números e a tudo que está acontecendo. Espero ter respondido adequadamente sua pergunta. Muito obrigado. Obrigada. Por favor, aguarde enquanto coletamos as próximas perguntas. Bom, nossa próxima pergunta vem de Santiago, também pelo webcasting. Podem esclarecer se vocês farão um aumento de capital ou não? Santiago, eu agradeço a sua pergunta. Eu acho que o Coppel já foi bastante claro sobre isso. Nós estamos conversando com o mercado. E óbvio que não há nenhuma intenção nesse momento de falar de aumento ou praticar aumento de capital. Os acionistas já fizeram um aumento muito substancial, você acompanhou, e na prática capitalizaram e salvaram a companhia. Esse aumento de capital, inclusive, foi alinhado com o banco na reestruturação das dívidas. Nossa dívida bruta caiu pela metade, no pior período da história da empresa, de 2,2 bilhões para algo como 1 bilhão, graças à boa vontade, ao engajamento e ao aumento que refletido no aumento de capital por parte dos acionistas que acreditam e continuam acreditando na companhia. Agora é hora da gente pensar mesmo no liability management. Nós estamos já de forma proativa iniciando conversas e, portanto, não existe nenhum aumento de capital previsto no radar. O que não quer dizer que um dia não possa ser feito, mas hoje não existe nenhum trabalho em relação a isso, tá bom? Obrigada. Nossa próxima pergunta por áudio é de João Soares, Citibank. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela pegar a pergunta. Eu queria entender um pouquinho melhor aqui, Leonel. Chamou bastante atenção a melhora de take rate sequencial, né? Então, voltando nesse ponto aqui, acho que tentar entender aqui o que é estrutural aqui nessa melhora de take rate, né? E vocês já mencionaram que o quarto trimestre pode ser um pouco impactado, né, pela questão do ataque cibernético, mas tentar entender aqui, pelo menos assim, dadas as medidas que vocês estão implementando para a melhora desse take rate, né? Acho que entender como é que a gente deveria imaginar, isolando todos os efeitos cancelamentos, one-offs, o que a gente deveria imaginar como melhora de take rate estrutural aqui e olhando para o quarto trimestre também. Para mais essa discussão. Ô, João, muito obrigado, João. Em vez de se ater a números, vamos pensar, em primeiro lugar, em uma nova mentalidade nos incentivos. A companhia teve episódios muito positivos no passado de crescimento e a companhia sempre se pautou muito por vendas. E os incentivos eram muito colocados em termos de volumes. A gente, obviamente, tem que vender, mas hoje todos os incentivos e o reconhecimento está muito focado na qualidade dessa venda, principalmente olhando take rate, aliás, mais do que take rate, porque após o take rate nós temos, por exemplo, gestão de crédito, né? E a gente está sendo muito criterioso e profissional nisso, buscando sempre as melhores práticas. No fim do dia, isso leva em consideração a alocação de capital. Portanto, a gestão de take rate é uma prioridade completa e veio para ficar. Isto posto, eu acho que a gente vai continuar evoluindo. O que acontece, é claro que hoje existe uma poluição ainda por conta de reembolso da pandemia, né? A gente ficou um ano sem reembolsar e isso gera
gera impacto aí, remarcações, reembolsos, etc., geram impactos no negócio, mas a direção toda é de take rate cada vez mais saudável. Eu diria que assim, o lema é a, a margem é mais importante que o volume, embora o volume seja fundamental, porque nós somos uma empresa de alta escala. Mas a gente não vai vender algo que não tenha que não nos traga saúde. Isso é fundamental. Quando eu olho no B2C, o take rate do negócio é muito bom e tende a continuar. Não vejo razão nenhuma para olhar isso como um risco nos próximos, sei lá, 12 meses. Eu gosto sempre, quando eu falo em margem, de olhar 3, 4 trimestres para frente. Não vejo grandes riscos no B2C. O B2B, ele pode ter pequenas variações aqui ou ali em função principalmente de mix. Nesse momento, por exemplo, nesse trimestre, o crescimento foi muito rápido e o crescimento sempre vem, em primeiro lugar, pelo aéreo. No B2B, a gente é muito competitivo no aéreo e, portanto, ele teve um decréscimo de take rate com relação aos trimestres anteriores, mas ele continua muito saudável para o tipo de negócio. Na Argentina, agora com a implantação da nova estrutura e da nova gestão, é um ponto também que a gente vai começar a olhar com muito mais foco, take rate. Eu diria para você que nos próximos 12 meses a gente deve ter take rates saudáveis, sem grandes riscos. Obrigado, João. Tá claro, Leonel. Se me permitir um outro ponto aqui que eu queria explorar com vocês, em relação à integração das marcas no B2B, se vocês têm algum timeline que vocês conseguem compartilhar com a gente, das expectativas que vocês esperam, já está imaginando essa integração e já talvez algum ganho de eficiência, né? A gente vê talvez algum reflexo aqui em despesa, isso ajuda a gente bastante também, Leonel. Olha só, nós vamos ter sim ganhos de eficiência. O Copa também falou sobre isso ao longo do ano que vem. De onde é que vem esses ganhos? Quando a gente olha para o B2B, eram 4 grandes empresas, cada uma com sua gestão e principalmente back-offices ou front-offices e back-offices completamente separados. A gente está integrando. O que é que o cliente vai enxergar? O cliente, leia-se as agências. Vai enxergar um novo front office no segundo trimestre do ano que vem, bastante integrado, porque hoje, por exemplo, ele vai vender um hotel, ele tem que sair de um hotel, de um sistema, entrar em outro para vender um aéreo. Ele não carrega uma compra única num carrinho de compras, etc. A evolução ao longo do primeiro semestre vai ser muito grande nesse assunto. E isso vai nos proporcionar a integração de marcas. A gente já tem definição de marcas, mas não colocou em prática, porque, óbvio, o cliente precisa enxergar um único front office para todos os negócios. Aliado a esse front office vem o back office. Né? Hoje tem muito trabalho manual. Eu diria, e ainda um modelo em que os clientes precisam de apoio pessoal para a maioria das transações. Aí nós temos grande oportunidade futura, mas também nos outros negócios, como no B2C, existem oportunidades também de eficiência operacional. O que eu acho que a gente pode esperar para os próximos 12 meses, eu não vou te dar números, mas assim, seguramente trabalhando para que a gente não gere aumento de despesas na companhia, que a gente consiga continuar crescendo a companhia sem nenhum ganho ou grandes aumentos de despesa. O grande risco está relacionado com despesas variáveis em função de inflação, né? Porque é óbvio que a gente vai crescer, vai continuar crescendo quando comparado com 2021. Os números vão ser de alto crescimento no ano que vem, e isso traz despesas variáveis maiores, mas nas despesas fixas, o nosso plano é tentar conduzir a companhia, no mínimo, com despesas flats para o ano que vem. Maravilha, Leonel. Muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Robert Ford, Bank of America. Por favor, Sr. Robert, pode prosseguir.
Próxima pergunta, João Paulo Andrade, Bradesco BBI. Boa tarde, pessoal. Obrigado por pegar minha pergunta. Aqui, em relação ao saldo de remarcações, reembolsos, eu queria entender como é que está a dinâmica nas últimas semanas, se puder dar um pouco de cor, se tem melhorado aí com a recomposição internacional e, eventualmente, uma visibilidade de limpar esse saldo. Né? E mais uma, se permite o follow-up, seria em relação às outras despesas operacionais, se a gente pode esperar um pouco de arrefecimento, em caso a dinâmica tenha sido mais favorável em relação à remarcação, ou se ainda continuaria para os próximos trimestres. Obrigado. Coppel, por favor. Opa, deixa comigo. Com relação a reembolsos, a gente vem avançando na agenda de reembolsos para aqueles clientes que já haviam nos solicitado isso. Então, essa agenda vem. E na parte de remarcações, com a reabertura do internacional, a gente tem uma oportunidade de estar fazendo com que essas pessoas que estão ou com crédito ou com reembolso solicitado, que elas efetivamente consigam fazer aquilo que elas queriam fazer, que é viajar. Então, a reabertura, principalmente de mercados, destinos como Estados Unidos e Argentina, que são destinos muito fortes para a gente, nos possibilitaram estar sendo mais ativos no trabalho de remarcações. E isso tende a nos ajudar quando a gente fala de não ter isso indo para um reembolso ao final do processo. Então, essa é uma agenda que vem caminhando de forma positiva, mas, em paralelo, a gente vem, de fato, tendo a conta de reembolsos sendo paga conforme a vontade dos clientes, conforme requerido pelos clientes. A segunda parte da pergunta, desculpa. Em relação à roupa de outras despesas operacionais. Oi, estão me ouvindo? Não, desculpa, pode falar. Em relação às outras despesas operacionais, se é nessa dinâmica de uma dinâmica mais favorável das remarcações, se a gente poderia esperar, enfim, um arrefecimento nessa despesa. O que acontece é que, à medida que a gente faz um reembolso, como eu tenho despesas, vamos dizer, pagas antecipadamente, basicamente as comissões e as despesas com cartão de crédito, boleto, que esteja linkado a isso, à medida que eu acelero o reembolso, eu não consigo converter um reembolso em uma remarcação, isso acaba gerando essa despesa. Tá? Então, isso é fato. Nesse trimestre, a gente teve despesas com relação a isso similares ao nível que a gente teve no segundo trimestre, e ainda a gente deve continuar tendo isso, talvez em menores níveis, à medida que a gente consiga estar fazendo mais remarcações. Mas é importante a gente lembrar que, à medida que os embarques aceleram, principalmente no B2C, faz com que a gente vá tendo um reconhecimento de receita que tende a ir diluindo esses impactos. Uma coisa é você olhar esse impacto num trimestre que teve poucos embarques, como a gente viu no segundo trimestre, você vê a progressão disso no terceiro trimestre. Então, à medida que o negócio cresce, esse impacto ele vai cada vez mais sendo diluído e a gente vai sentindo menos. E ele vai, evidentemente, que ele vai embora ao longo dos próximos trimestres, mas cada vez menos sentido. Não sei se isso responde a tua pergunta, João. Perfeito, muito obrigado, Copa. Não. Nossa próxima pergunta vem de Robert Ford, Bank of America. Muito obrigado e boa tarde a todos e obrigado por pegar minhas perguntas. Coppel, qual foi o valor das reversões de reestruturação e contingências no TRI, por favor? E qual foi o preço pagado pelos 40% restantes da OLA? E quanto mais devemos esperar de despesas contínuas de TI para proteger de um ataque no futuro, por favor? Robert, obrigado. O valor praticamente foi insignificante. Nós pagamos alguma coisa como $1.000 pela transação. Então, teve um acerto que a gente fez com o ex-acionista de lá, e isso entrou por um valor equivalente a $1.000 do nosso livro. Tá? Okay. Com relação a reversões de provisão e constituições de novas, no trimestre o impacto disso o net provavelmente foi zero. Tá? Então, o que você está vendo no número é, de fato, o número reportado operacional. Todos os trimestres a gente revê provisões, seja elas provisões cíveis,
as provisões em gerais, mas não tem nada que valesse a pena destacar para você nesse trimestre, dizendo, olha, teve um windfall ou teve um shortfall relacionado a esses itens. E despesas contínuas de TI, por favor, para proteger de um ataque no futuro. As despesas de TI, nesse trimestre, o gasto nosso com CAPEX, ele foi... o nosso acumulado de CAPEX, a gente está em 75 milhões, próximo a 75 milhões no ano. A gente tem um plano de chegar provavelmente a 100 milhões até o final do ano. Tá? Então, nós estamos on track e fazendo esse CAPEX ao longo do trimestre. Então, a gente deve chegar próximo aí a 100 e poucos milhões de reais de CAPEX relacionado a TI ao longo do ano. Mas não precisamos um aumento no APEX. O OPEX, ele, na verdade, a gente teve contratações que já foram feitas, então ele já está no baseline. Ok. E, Leonel, o que vocês estão olhando o novo prototipo da loja em termos de venda e de mix, por favor? E que investimento é necessário e qual vocês estimam que será o retorno, por favor? Obrigado, Robert. A loja acabou de abrir, né? Então é muito cedo para ter um número e falar claramente sobre o resultado dessa nova loja. A loja foi inaugurada no fim de outubro, portanto, temos poucas semanas. E a loja começou do zero, né? Essa loja nova não é uma loja que carregava uma carteira. Então, infelizmente, eu ainda não consigo te dimensionar claramente sobre um aumento de produtividade já da loja ou algo assim. Por outro lado, eu acho que a loja nova traz, o modelo novo de lojas, ao ser implantado, traz algumas vantagens competitivas que a gente espera colher bons frutos. O primeiro, óbvio, em todas as nossas simulações, a loja nova tende a ter no mínimo 10 a 20% a mais de produtividade, por conta de que todos os nossos testes, quando eu mando um cliente, por exemplo, direto para a loja hoje, através do nosso CRM, o custo de vendas é menor e a loja vai ser 100% conectada digitalmente. A loja vai trazer a experiência completa das vitrines, conforme eu falei. Imagine você o seguinte, como as nossas lojas são completamente offline hoje, quando a gente fecha uma parceria, vou dar um exemplo aleatório aqui, com uma determinada companhia aérea em um hotel do Nordeste, um pacote, isso não chega nas lojas, não chega na vitrine, e a gente tem produtos espetaculares. Outro exemplo que eu acho que vale a pena, a gente é a maior empresa que vai transportar as pessoas para Buenos Aires não, para Montevidéu, daqui a 2 semanas para a final da Libertadores. Nós temos 11 aviões fretados, fora voos avulsos. E quando houve a definição da final da Libertadores, se eu já tivesse todas as minhas lojas novas, minhas vendas teriam sido muito mais rápidas e melhores, porque eu teria colocado as vitrines no mesmo dia anunciando, principalmente para o público específico dos 2 times que vão disputar a final. Essas coisas devem trazer um aumento de produtividade grande. A loja também opera com menor custo por conta dela ser 100% paperless. Ou seja, 100%, desculpa, ela é paperless, né? Então, ela opera com menor custo. Eu não consigo te dimensionar, cara, infelizmente, agora, números reais. Em breve eu espero trazer. O Leonel, se você me permite, só queria fazer um comentário. Robert, a gente está abrindo as agências, mas as agências, o objetivo é a gente abre as agências, começa a operar para repassar ela para franqueados, tá? O objetivo não é crescer a rede própria de agências, mas sim acelerar, poder entregar lojas que já estão up to speed, já estão em velocidade para novos franqueados, tá? E o investimento que precisa para transformar na loja, quanto é? Alguma coisa entre 400... Desculpa, Leonel. Pode falar, Copa. É alguma coisa entre 400 e 500 mil reais. Okay. Não, foi muito claro. Isso vai diminuir substancialmente, viu, Robert? Viu? Isso vai diminuir substancialmente porque, é óbvio, que agora, com o modelo aprovado, a gente está com tanto fornecedores
fechando pacotes, né? Uma coisa é Claro. fazer uma loja, outra coisa é fazer 1000. Sim. Nesse momento, homologando e negociando com todos os fornecedores, a ideia é que esse preço vai cair substancialmente. Mas é uma loja completamente moderna. Outra coisa que também acho que vale a pena falar, a gente está discutindo e finalizando acordos para a construção das vitrines sem investimentos ou com baixo investimento. Vamos lembrar que, assim como um supermercado, como qualquer varejo, a indústria investe, por exemplo, nas gôndolas ou em merchandising, isso vai acontecer na nossa loja também, de modo Tá. que sejam provedores de tecnologia e sejam vendedores de produtos, né, produtos de viagem, todos têm interesse em usar nossas lojas também. Ok. Não, ficou super claro. Muito obrigado. Obrigado a você. Não havendo mais perguntas, gostaria de voltar a palavra ao Sr. Leonel para as considerações finais. Olha, eu agradeço a todos. Eu quero dizer que, passando a pandemia e todo o momento de reestruturação da empresa, foram momentos muito duros, obviamente. Não, a pandemia para todo o setor e a reestruturação da companhia, vocês acompanham há tempo a companhia e sabem o quanto é dura essa transformação. Mas isso nos abre perspectivas muito melhores para o futuro. A gente ainda não terminou, mas a gente está hoje seguramente com uma companhia muito mais gerenciável e, como eu gosto de dizer, transformando uma empresa de turismo numa empresa de turista, né? Toda a visão da empresa vai ser por cliente, não mais por produto e canal, e isso vai seguramente trazer bastante benefício a longo prazo. E a longo prazo, vale ressaltar que o nosso compromisso de gestão, compromisso do management e compromisso dos principais acionistas é com longo prazo. Não que, obviamente, a gente não tenha que fazer todas as mudanças rápidas, mas eu quero ressaltar que a nossa intenção é estar aqui por longo prazo e ter a capacidade de transformar completamente a empresa, transformando ela não só em líder de mercado, mas principalmente de altíssima eficiência operacional. Eu estou bastante entusiasmado com o futuro e bastante confiante de que o melhor momento está chegando, pelo menos o melhor momento desde que eu assumi a empresa, dado que os ventos começam a ser muito favoráveis. Claro que a gente tem desafios imensos por operar no Brasil e na Argentina, desafios macroeconômicos, mas esse desafio é comum a todos e a gente se sente muito apto, tanto do ponto de vista de time como de estrutura, e de negócios, de marca, enfim, de distribuição, escalabilidade, para ter vantagens competitivas sobre os competidores e ressaltar ainda mais a CVC Corp. Eu agradeço a todos e espero que ao longo do ano que vem a gente consiga continuar tendo muito progresso e desejo a todos um final de ano espetacular, com muitas boas festas, muita saúde e paz. Obrigado a todos de coração. A audioconferência da CVC Corp está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham uma boa tarde e obrigada por usarem Chorus Call.